reflexão, que nós todos hoje possamos aprender um tanto mais sobre aquilo que ele trouxe, pois que nada mais que ele exemplificou o amor. Então, toda a sua doutrina, naturalmente, foi baseada no amor. Ela reflete isso. E é esse rumo que nós temos que seguir. Trilhar o entendimento do amor na rotina diária, sempre, cotidianamente, e fazendo esse treinamento na construção desse sentimento sublime que envolve todos os outros que nós temos em emoções ainda. Pois bem, o tema proposto, eu acredito que alguns devem ter visto, ou todos, trata-se de um subtítulo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a amizade da existência os rompe. Pois bem, é um tema um tanto quanto importante, segundo ao meu entendimento, pois que mesmo nós espíritas, trazendo a consciência da reencarnação e da possibilidade da existência após a morte do corpo físico, ainda temos grandes dificuldades da separação momentânea. Quando nós temos a notícia ou a ideia dessa separação, às vezes até nós ou de algum familiar, muitas vezes nos desesperamos em sofrimento. É natural, estamos aqui ainda na matéria e ainda limitados por ela, como uma prisão, um educandário, como nos diz também os benfeitores. Mas temos já a maturidade necessária para entendermos a necessidade e a possibilidade de mais do que isso que nós estamos acostumados a vivenciar pelo nosso apego à matéria, pelo nosso apego às coisas transitórias, por aquilo que ainda temos dificuldades de assimilar além do que aqui vivemos ou vivenciamos. E aí então nos limitamos muitas vezes a essa família consanguínea nossa, que naturalmente viemos e nos afinizamos pelos passos do dia que nos aproximamos em consciência da construção do amor, como já dito. E aí temos essa proximidade de ligação pelo tempo das experiências. E aí nos limitamos muitas vezes a eles, não é? Como família, como familiar. Mas vamos pensar então um pouquinho. Nós temos essa ideia pequena do que seja família. Vamos então tentar entender o que é essa família nossa, no nosso dia a dia, ou na criação universal trazida do nosso Pai Maior. Vamos lembrar lá do nosso período primitivo da nossa existência, enquanto ainda vivemos pelos instintos. Vamos imaginar as nossas primeiras encarnações, quando nós já tivemos a possibilidade de encarnar no corpo para experimentar e aproveitar as experiências como evolução. E aí lá no período das cavernas, então vivemos pelos instintos naturalmente. Quais instintos seriam esses? A sobrevivência e reprodução, não é? Basicamente isso. Um animal, por exemplo, selvagem, o que ele faz? Ele vai buscar o alimento, ele vai se reproduzir, vai se proteger de uma caça, e a gente vai fazer o mesmo naquelas épocas primitivas, no início da nossa existência. Isso é natural, isso é a história que conta, não é? Pois bem, estamos lá. Vamos imaginar que nunca nos socializamos com ninguém, mas aí chega uma hora então de ter a necessidade da reprodução para a conservação da nossa espécie. E aí nos envolvemos com alguém. No meu caso, me envolveria com um sexo feminino para ter um descendente. Pois bem, quando eu faço isso, o que se forma ali? Tive um filho, uma filha, formou uma família. Mesmo que ainda não tenha a união como nós temos afetiva nos dias de hoje, ainda que fosse pela emoção primitiva dos instintos, mas já se formou uma família. De
certa forma, tivemos alguma ligação com aquele outro ser que nos associamos? Tivemos, porque tivemos ali um pequeno período de relacionamento, mesmo que depois nos afastemos também pelos instintos. Mas tivemos ali, no início, tivemos um filho, uma criatura com o qual também nos afeiçoamos, porque aí, naturalmente pelos instintos, tivemos o cuidado com ele, com ela, para que ele pudesse também crescer. Formou ali uma primeira família. Entendendo hoje, então, pelos conceitos espíritas, e o que é diferente também de entender, de aprender, do que sentir a informação. Hoje nós entendemos a questão, a informação da permanência do espírito após a morte do corpo físico, ou, melhor dizendo, da vida futura. Segundo os espíritos, é nada mais do que a conservação da nossa individualidade após a morte do corpo físico. E aí, entendendo e sentindo a informação de que todos nós, após o desencarne, vamos permanecer ainda experimentando experiências pelas ações e pensamentos, e teremos então outras oportunidades de retornar para dar continuidade a essa experiência de aprendizado, vamos então percebendo que aquela família não vai ser a primeira, porque em outra existência eu vou ter a oportunidade de, mais uma vez, me consorciar com outra pessoa, para que então formar uma nova família. Vamos imaginar então, passando milênios, nessas constantes confraternizações afetivas. Olha como a nossa família vai aumentando, não é? Vamos pensar lá no primitivo, sei lá, 5 mil anos, 6 mil anos atrás, 10 mil anos. Quantos familiares nós já nos nutrimos em afeição? Lá ainda era instinto. Depois nós vamos avançando e experimentando melhor as emoções para a socialização. Imagine então quantas pessoas nós já não nos ligamos. Mas nós nos limitamos somente à nossa família ali, consanguínea, nossos pais, cônjuges, filhos, e não percebemos quantas pessoas já se tornaram os nossos familiares por esses laços, em outras vidas, em outras épocas. Pois bem, vamos ver se a gente aumenta um pouquinho mais essa família. Quando nós nos direcionamos a Deus, nós chamamos de Pai, não é? Se nós chamamos de Pai, quem somos nós, as suas criaturas? Seus filhos. Então somos o quê? Uns dos outros? Irmãos. Gente, essa família cresceu agora, hein? E não é só irmão aqui que está na casa espírita, que está ali do lado de fora da rua, que está no país, que está no mundo, não. Deus é criador de todo o universo. Então, olha, a nossa família foi longe. E não é porque nós não conhecemos os nossos outros irmãos, muitas vezes, que não é nosso familiar. Vamos imaginar aí uma situação. O seu Antônio se casou com a Dona Maria. E aí teve um filho. Mas o seu Antônio era meio desequilibrado ainda, emocionalmente, e resolveu ir embora. Morar lá na Bahia e foi para São Paulo, tentar uma vida melhor. E abandonou a família ali, Dona Maria e o filho. E ele foi para São Paulo e encontrou outra pessoa que também teve outro filho. E aí, mais uma vez, deixou aquela outra companheira. Mesmo aqueles dois irmãos não se conhecendo, deixaram de ser irmãos? Consanguíneos? Não, são irmãos. Mesmo não se conhecendo, tem esse laço. Então não é porque nós não conhecemos os outros amigos, irmãos, de tantos outros lugares, planetas habitáveis, que não são nossos irmãos.
Mas nós sofremos demais, porque naturalmente temos a proximidade, temos os laços construtores do amor no dia a dia, pois que a família é a base disso. A família é uma das ferramentas divinas de auxílio para o nosso ajuste e aprimoramento de nós mesmos. Pois que ali, já no início, quando a mãe está com o filho em gestação, já começa a sentir naturalmente, começa a experimentar a sensação de um amor diferente do que já sentia. Quando o filho nasce, mais uma vez experimenta a sensação do amor de maneira diferente de quando ele estava ali dentro da sua barriga. Eu tenho um filho, Pedro, de 5 anos. 5 anos e pouquinho já. Quando eu fiquei sabendo que a Lana estava esperando, fiquei muito feliz. Pensei, nossa, já estou sentindo amor por ele. Já estou sentindo amor. E parece que é tão grande. Nem conheço Pedro, mas já tinha o nome dele. Mas nem conheço e já tem esse amor tão grande. Quando ele nasceu, percebi a mesma coisa, foi diferente. Eu não amo Pedro na plenitude desses sentimentos sobre ele, porque ainda estou construindo o amor por ele. Ao passo dos dias, nas conversações amigas, nas experiências traçadas no dia a dia, vou nutrindo cada vez mais os sentimentos sobre o amor. Olha que ferramenta divina que auxilia de todos nós. Aquilo que muitas vezes, em outras épocas, em outrora, não nos aplicamos, não nos dedicamos, agora estamos ali, cara a cara, com a oportunidade de verificar o que é realmente importante para nós. E o entendimento do que é irmão está nisso. Está no amor. Sem o amor que está na completude da caridade, indulgência, benevolência, perdão das ofensas, sem o amor não consigo aceitar, perdoar, não consigo olhar para o outro com carinho, com ternura, com aceitação. Como é que eu vou aceitar o outro que está distante de mim, que eu não conheço? Que eu não estou no cotidiano, se eu não conseguir ainda nem aprender a aceitar o outro que está do meu lado, no lar, no trabalho, na escola. São experiências trazidas para cada um de nós como reflexão da necessidade de sermos melhores sempre. Portanto, a reencarnação é extremamente importante, pois que nos liberta de amarras do egoísmo e do orgulho. Abre os nossos olhos, mostrando o quanto é vasta a possibilidade de modificação, de que não se encerre somente aqui. Ora, se acabasse a minha existência, nesse instante, e tudo se acabasse, que sentido teria a vida para todos nós? Hoje, meu dia foi até bem tranquilo, né? Um pouquinho comum, mas até que foi tranquilo. Acordei, fui ao trabalho, consegui sair até um pouquinho mais cedo, antes do almoço, e aí fui para a academia, fazer tempo, falei com o Claudinho hoje, já tempo que eu não movimentar o corpo, consegui hoje. Fui almoçar, voltei para o trabalho, consegui terminar mais cedo também à tarde, até fiquei um tempo lá estudando um pouquinho antes de vir. Mas eu falei, vou mais cedo, porque a última vez o Valdir ficou lá, na frente, batendo o pé lá. Quando eu cheguei, ele. E tranquilo, a viagem foi tranquila, então o dia foi tranquilo, não é? Mas, realmente não é assim. Muito atribulado, não é? Vamos ver a minha vida, que desde quando eu nasci no
Vou dar os meus exemplos, porque nada melhor do que eu, né? Saber. Nasci, não sei como foi a gestação da minha mãe, se foi tranquilo ou não, nunca perguntei isso para ela, mas já nasci com um probleminha no intestino. Nasci com mega coma congênito. Uma parte do intestino não funcionava. Nasci até que era Araçatuba, na Santa Casa, sou filho de Araçatuba. Meus pais eram daqui também. E aí, já nasci com dificuldades. E como pensar nisso? Como assim? Um menino tem idade, já nasceu com tantos problemas, sofrendo demasiadamente? Que justiça é essa de mim? E aí, não só eu sofri, na verdade eu falo que eu sofri muito pouco, porque eu não lembro de nada, de dificuldade, de dor. Só lembro das partes boas, felizes desse período. Mas meus pais passaram por uma dificuldade danada. Olha o sofrimento de ver aquilo tudo que eu passava. E aí foi passando, eu fui para a escola, e outra dificuldade nossa, né? Porque nós temos que aprender, todo dia lá, regrado, aquela rotina. Depois vai para a universidade, depois vai trabalhar, acho que vai ficar tranquilo, né? Aí que fica difícil, Pedro. E aí as rotinas nossas no dia a dia, agora nós estamos fazendo parte da Casa Espírita para aprender, de estudos, e aí, gente, olha tanta coisa, e ainda não consegui aprender tudo que precisava. E se minha vida, quando eu sair daqui, eu desencarnar, ou eu morrer, melhor dizendo, morre e acaba tudo, qual sentido teria isso? Que Deus justo seria esse? Se isso acontecesse, eu pudesse dizer, olhando para ele de alguma forma, falar, nossa, mas, né, acho que eu estou ficando meio chateado, né, com você, porque sofri tanto e aí acabou, não é mesmo? Coisas tão lógicas do dia a dia que nós temos dificuldades em poder parar para refletir. Vivemos no automatismo do dia a dia, sem curiosidade para aprender coisas novas e coerentes para a vida. Por que temos essa dificuldade? Porque ainda estamos presos às coisas transitórias e não temos tempo para parar e meditar um pouco sobre nós. Ficamos presos naquilo que é o trabalho, para produzir, para ter, esquecemos de ser. Esquecemos do real sentido da vida, da existência, hoje. E aí então, a família como esse mecanismo, como essa ferramenta de auxílio. E aí falando do Pedro, o Pedro, logo que começou a falar um pouquinho melhor, né? O Pedro sempre foi muito amoroso. E aí, logo que ele começou a aprender a falar, ele já olhava assim para a gente, um certo dia, estava eu lá, e aí ele olhou para mim, papai, eu o que, filho? Né? Uma surpresa ele abordar assim. Ele olhou para mim, olhou para lá, até me emocionando, né? Olhou com aqueles olhinhos e disse, eu te amo. Gente, como é que eu vou me esquecer de uma criatura como essa? Então, se eu permaneço após a minha morte no corpo físico, se eu continuo tendo consciência, se eu continuo aprendendo, posso me desenvolver pelo pensamento, porque eu não me lembrarei do Pedro, porque ele não se lembrará de mim em outras épocas. Hoje mudou um pouquinho, já cresceu, já não fala mais assim. Aí ele passou um período, ele mudou um pouco. Ele falava, papai, mamãe, eu te amo, mais do que o pé de feijão, porque ele associava ao grão pé de feijão, que é grandão. E até hoje a gente brinca assim. Hoje ele já não fala desse jeito. Ele fala o tempo todo que eu te amo, me abraça com aquele carinho. Olha como é importante esses laços de fraternidade, de afinidade. E vamos questionar: perdura ou não perdura?
Como então sofremos em demasia, se nunca mais veremos o outro nosso irmão que partiu? Ou quando nós partirmos, vamos partir angustiados, porque deixamos alguma coisa aqui, ou alguém, nos esquecendo que o amor verdadeiro perdoa. A paixão aprisiona, mas o amor liberta. E essa liberdade é o que traz-nos a proximidade. Não a distância, mas a proximidade. Então nos aflijamos, porque então não é quando iremos, ou quando alguém vai, mas como vai. Se o pensamento estiver coerente, confiante, que é sinônimo de fé, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. Por exemplo, do nosso lar, no livro de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, vemos essa informação com clareza. Lá, no Ministério da Reencarnação, teve, certa feita, encarnação de várias pessoas. E aí lá mostrava, quando isso acontecia, uma multidão de espíritos irmãos próximos daquela criatura, levando mensagem de incentivo. Você consegue, é a sua vez. Víamos pessoas também chorando de saudade, que é natural. Isso é demonstração de carinho, de fraternidade, de bem-querer. Não é errado chorar e sentir saudade, mas tudo que sai fora da linha de equilíbrio nos traz sofrimento, tanto para menos quanto para mais. E aí nós vemos também, quando o Espírito vem, uma multidão de Espíritos também está lá aguardando para auxiliar, para festejar, quando ele também cumpriu assim a sua missão com maestria. Vemos lá, se eu não me engano, a sobrinha do Lísias, retornando de uma fase difícil. Estava lá nas regiões umbralinas e ele retorna com uma maca. Lísias foi lá, todo solista. Olha, cuidado, que essa é a minha sobrinha, vamos lá levar ela e vamos tratá-la com todo o carinho que ela merece. Ela veio de um lugar totalmente dificultoso, ou seja, ela estava um pouco perturbada. E mesmo assim, ele não deixou de auxiliá-la pelos laços fraternais, familiares nutridos no passado. Então, lembra? Quantos espíritos amigos, irmãos, não encontraremos? Então, se aquele que desencarna ficará sozinho? Não, ele também será amparado. Primeiro, amparado pelo Pai da vida. Que pai que não quer amparar o seu filho, que não cuida dele? Então não podemos ter essa dúvida. Chico Xavier fala o seguinte, que enquanto nós estivermos com alguém, devemos falar para essa pessoa, estivermos próximos, caminhando com o outro, lembra lá da mensagem de Jesus? Aproveite enquanto está a caminho, porque senão pode ser que você só encontre daqui a milênios, não é? Perdoa, se reconcilia. E aí Chico fala assim, enquanto você estiver com essa pessoa, com alguém, diga para ela o quanto a ama. Porque se você não disser verdadeiramente tudo aquilo que você quer dizer de bons sentimentos, das suas emoções valorosas de acordo com o seu convívio, pode ser que se ela desencarnar ou ele, ou você também partir, pode ficar com o sentimento de que não amou o suficiente. Muitas vezes desencarna algum parente
e aí nós ficamos com aquele sentimento de culpa. Nossa, eu devia ter falado que eu amava, devia ter perdoado e falado para ele que eu perdoava, ou pedido perdão. E aí nos amarramos nessa dificuldade, nesse peso íntimo. Mas não aproveitamos o momento, enquanto estávamos a caminho com ele. E olha como esse perdoar desses nossos laços de fraternidade, afetivos. Chico também tem uma historinha que eu não sei se vocês já ouviram, a historinha do Jatobá. Ela é bem conhecida, bem famosa. Lembrando Chico já, né, da sua frase. Era o seguinte: Chico, ele tinha sua mãe consanguínea, né? Se não me engano, Maria João de Deus, alguém lembra? Acho que era isso, né? O nome dela, Maria João de Deus, que desencarnou um tanto quanto cedo. E ela desencarnou enquanto Chico ainda era pequenininho. E era comum naquela época, né? Os filhos ir para, né, quando a dificuldade batia, os filhos iam para casa dos parentes, né? E assim foi. Os irmãos foram para a casa de um, de outro. O Chico ficou ali com aquela senhora, não me lembro se era madrasta, eu acho que não era uma tia, né? A história, faz tempo que eu vi a história, não me lembro bem. Mas tem essa passagem no filme também do Chico, né? Não dessa, mas sobre a parte que ele fica órfão ali. E aí essa senhora, ela maltratava demais o Chico. Até o garfo enfiava na barriga do Chico quando estava nervosa. Deixava o Chico passar fome muitas vezes, vivia maltrapilho, né? E o Chico sofria, era menininho, né? O lecote ainda. E ele sofria, e aí a sua mãe, antes de partir, falou com ele: olha, Chico, você pode ficar tranquilo, que já está chegando a minha hora, mas eu nunca vou te abandonar. E o Chico, desde pequenininho, já visualizava, conversava com os espíritos, né? E aí, de vez em quando, sua mãe realmente aparecia para ele. Mas depois de uma fase, fazia tempo que ela não se apresentava. E o Chico lá, sofrendo, chorando, com aquela situação, com fome. E ele sentou na beira de uma árvore, chorando, e aí, pedindo para que a mãe dele viesse. E agora, e aí, de repente, quem chega? A mãe chega. O que foi, menino? O que está acontecendo? Ah, mãe, começou a lamentar. Está acontecendo isso, tá? Eu estou com fome. O que eu faço? Você falou que ia me ajudar, mas faz tempo que você não vem. Ó, Chico, calma. Falei, tudo vai dar certo. Confia, Chico. Faz o seguinte, ó. Todos os dias, nesse horário, você vem aqui nessa árvore e vem aqui e senta nela. Fique quietinho esperando que o alimento vai chegar. E aí ela saiu. De repente, lá de longe, um cachorro de cor preta veio com uma fruta escura também na boca. Lá de longe, e veio seguindo na direção do Chico. Quando chegou no colo do Chico, abriu a boca e soltou aquela fruta. Era um jatobá. Aí eu falei, mas gente, por que jatobá, né? Não conhecia muito sobre jatobá, sabia que era uma fruta com cheiro forte, né? Nunca comi. Até hoje eu não tive coragem de comer. É bem forte, né? Eu conheço porque eu já fiz massa para pescaria, que é pescador também, gente. Mas nunca tive coragem de comer. Mas por que o jatobá, né? E fui pesquisar um pouco. E vi que o jatobá tem inúmeras propriedades nutricionais. E aí o Chico recebeu aquele fruto ali e comeu. No outro dia, o cachorrinho lá para trazer outro fruto para o Chico. Narra que essa história é verdadeira. Não sabemos se o cachorro foi inspirado, se era um espírito materializado, mas sabemos que as historinhas que Chico trazia, os amigos que ele vivenciava com ele traziam, a maioria delas são verdadeiras. Olha como nós ainda duvidamos do amparo dos nossos irmãos, familiares, filhos de Deus, que estão sempre ao nosso lado, a nos orientar, a
nos auxiliar, a nos amparar. Com Pedro, por exemplo, mais uma vez, trazendo um exemplo de casa, quando ele nasceu na pandemia, gente. Olha, foi uma loucura. Ele nasceu em 2020, em fevereiro de 2020. Um mês depois estourou a Covid, né? E o Pedro, ele teve muitas cólicas. E ele tinha essa cólica que não tinha que resolver. Tudo que vocês pensarem, nós fizemos. Medicamento, tudo. E eu fazia as minhas preces. E ele não melhorava. E aí, olha como ainda nós somos pequenos. A minha fé, eu vi que minha fé ainda era muito pequena. Porque eu comecei até a duvidar daquilo que eu estava acreditando, daquilo que eu estava aprendendo. Porque não resolvia. Fazia as minhas preces e não mudava nada. Pedro continuava chorando. Deu 3 meses, certinho, acabou o choro. Fizemos exames depois, não tinha nada. E aí fui pesquisar mais uma vez e vi que naturalmente é o tempo de maturação das regiões internas, principalmente da região abdominal, intestino. E aí eu vi que tudo estava no caminho certo, de que o Pedro estava parado o tempo todo. Nós é que duvidamos. E por que duvidamos? Tanto assim, se nós já recebemos a dádiva de uma nova existência para experimentar a valiosa vida. Olha a nossa volta, a natureza, olha o nosso corpo, a complexidade que é. Jesus nos trouxe informações extremamente complexas sobre as possibilidades de reencarnação, de existência após a morte do corpo e do crescimento do Espírito para o amor. Ele exemplificou o amor e nós hoje estamos experimentando. Não podemos duvidar mais. Não é hora mais para isso. É hora de entender que todos nós somos potenciais iluminativos e temos um guia, um norte para seguir. Esse que nos trouxe a paz, o amor, a confiabilidade no Pai e no mundo. Passamos então dessa ideia, nosso escopo de vida sempre. Barsabás era um tirano e fez muito mal a muitas pessoas. Cometeu vários erros, trouxe problemas inúmeros a famílias, pessoas, companheiros, familiares, mas como todos nós, desencarnou também. Barsabás, como todos nós, vamos desencarnar na hora, né? Vamos esperar que vai demorar um pouco, né, gente? Desencarnou. E aí, quando ele chega lá no plano espiritual, teve na sua consciência a culpa pelos erros cometidos, pelos equívocos trazidos, o remorso. E diante disso, ele perambulou por algum momento em regiões de dificuldades. E mesmo assim, ainda com o pensamento preso às coisas transitórias, à matéria construída, edificada. E aí, certo dia, ele conseguiu retornar à sua grande mansão e viu que lá a sua esposa estava leiloando tudo que lá havia, inclusive a sua casa. Porque ela não queria nada daquilo, ela só queria o dinheiro para gastar do jeito que bem entendesse. E aí ele olhou para aquilo e sofreu de vazio, porque aquele era o maior apego, era o valor, era o tesouro dele, era tudo aquilo material. E ele sofreu, se desesperou, pensou: olha, não estou vendo meus filhos, vou atrás deles, provavelmente algum deve estar lembrando de mim. E
aí procurou todos os filhos e viu que cada um deles estavam brigando na justiça para ver qual ficaria com a maior quantidade da herança. E ele ficou pior. Agora ele foi procurar os amigos para ver, será que alguém se lembra agora de mim? Nenhum, não encontrou. Mas ou então os amigos da infância, que quem sabe eles ainda não perceberam quão ruim eu fui, quão difícil, quantas coisas difíceis eu produzi, e talvez alguém se lembre de mim com base nos cultos de fraternidade. Também não encontrou. E aí voltou para aquelas regiões em que ele perambulava, pior ainda, cabisbaixo e até cego. Tamanha mentalização perturbada que nutria. E perambulou por alguns anos, até que não aguentou mais o sofrimento nutrido e começou a pedir no seu pensamento o auxílio. E aí, certa feita, começou a enxergar um pouco mais, e ao longe viu luzes, focos luminosos, saindo de um lugar e voltando para o outro. Ia e voltava, e não era só um, eram vários focos luminosos, como estrelas cadentes. E ele, curioso com aquilo, foi andando um pouco mais, e avistou um pórtico, ou uma porta, um portal, como aquela porta de saída, bem grande. E ele viu que lá tinha um sentinela, ou um porteiro. Ele foi se chegando próximo, e aí o sentinela olhou para ele: oi, Barsabás, como você está? Ele assustou. Mas como assim? Você me conhece? Sim, Barsabás. Como conheço praticamente todos que aqui adentram nesse pórtico. E esperou um pouquinho. Barsabás, cabisbaixo, envergonhado um pouco também pela sua situação. Esperam tanto mais, e aí o sentinela pergunta: Barsabás, você está curioso para saber o que são esses focos luminosos que você viu? Ele olhou: eu estou sim. Pois bem, Barsabás, esses focos luminosos, então, são de pessoas que estão orando, fazendo suas preces em direção, em benefício às outras pessoas que eles gostam, que eles trazem o bem-querer da afinidade, tanto da terra, quanto desse plano em que nós nos encontramos agora. Por isso que você vê, que vai e que vem. Aí o Barsabás ficou mais triste, cabisbaixo, envergonhado. E o sentinela esperou um tanto mais para que ele refletisse sobre aquilo tudo que falava. E aí perguntou novamente: Barsabás, você gostaria de saber se alguém tem um pensamento direcionado a você em prece? Gostaria, mas eu acho que não tem, não. Eu já fui na minha casa, eu vi que nem meus familiares se importavam comigo. Eu fui uma pessoa muito difícil, então provavelmente não deve ter, mas gostaria, quem sabe, né? E o sentinela parou um pouquinho e: olha, Barsabás, está vendo aquele foco ali, ó? Bem fraquinho? Estou sim. Então, Barsabás, aquele foco é para você. Ele ficou já um pouco mais animado. Você se lembra, Barsabás, de um menino que ele abordou certa feita na rua, pedindo alimento, e você se sensibilizou com ele, carregando um saco de pães? E na mesma hora, sem pensar, entregou aquele saco de pães para o menino. Ele acolheu, abraçou, dirigiu-lhe palavras de incentivo, de força. Instintivamente, mas o que você fez? Você se lembra dele, Barsabás? Ele pensou. O Jonaquim, o enjeitado? Sim,
Jonaquim, o endinheiro, aquele que estava sem família, que ninguém olhava para ele porque achava que era um menino sem futuro. O Senhor acolheu e agora faz paz. Desde aquele momento ele direciona o pensamento em alegria, em harmonia e em prece para você, sem saber onde está, mas ele merece. Porque você o fortaleceu, ele deu vida, e ele cresceu, tomou rumos melhores. Você quer ir encontrar essa luz, Barsabás? Ah, claro que eu quero. Então lá, é só segui-la. E Barsabás foi pensando que chegaria a lugares mais sublimes no mundo espiritual. Ele ainda um pouco cego, com a visão ofuscada, foi indo, quando se deparou com um salão pequeno, modesto, de uma carpintaria. E lá estava um rapaz, já maduro, de uns 30 e poucos anos, com a mão lá em shopping. E aí ele ficou pensando, mas por que parar aqui? Não conhecia o rapaz. Logo o sentinela aparece ao seu lado e diz: Barsabás, sabe quem é ele? É Jonaquim, Barsabás. Ele foi tomado de uma emoção tão grande que abraçou Jonaquim. E mesmo sem Jonaquim perceber fisicamente, sentiu o acolhimento, a fraternidade, o carinho trazido. E é como se Jonaquim também o abraçasse naquele momento. Passado aquele período, então, o sentinela foi embora, levando junto Barsabás. Um ano depois, Jonaquim ostenta em seus braços uma criança de cabelo encaracolado, parecia até um anjinho, que tinha o nome agora de Barsabás, que renascera em novo núcleo familiar, através dos laços de fraternidade, por um contato. Agora, Barsabás tem a oportunidade de refazer-se, de redimir-se dos erros cometidos no passado. Que possamos então confiar em Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos, porque são nossos familiares mais importantes, filhos de Deus. Muita paz a todos. Muito obrigado.